entre os mortos aquele que vive? Porque ele vive e reina eternamente. E em João também muda, diz que eram 2 anjos. Em João vai dizer que eram 2 anjos com vestes resplandecentes. E quando ela aí muda, fala que ela foi lá, não viu o corpo de Jesus, volta a chamar Pedro. Ela volta, chama Pedro e fala: pegaram o corpo do nosso Senhor, furtaram o corpo do nosso Senhor. E diz que João e Pedro e o servo, e João escreve, e o servo que o Senhor amava, eles vão até lá. E diz que o João vai na frente, que ele todo empolgado vai na frente, né? O servo a quem Deus amava, ele vai na frente. Só que ele não entra, ele para. Só que Pedro entra, diz que Pedro entra e olha, vê as faixas que estavam enroladas sobre Jesus, vê que não estavam mais, que estavam no cantinho. E aí eles vão embora, eles veem e diz que um creu, mas eles não conheciam ainda o que havia de acontecer, porque ainda não foi abrido o entendimento deles. Então naquele momento eles olharam, eles viram e não entenderam, mas eles foram embora e falaram: o Senhor não está aqui, se não furtaram, ele vive. E foram embora. E só que nesse momento a Maria estava chorando, Maria Madalena estava chorando. E aí chega o anjo e pergunta para ela: por que choras? Chora, por que choras? Aí ela responde a mesma coisa: por causa do Senhor, que ela estava chorando. Só que quando ela se volta para trás, Jesus pergunta para ela por que ela chorava. Só que ela não reconheceu, peraí. Diz que ela achava que era um hortelão que estava ali cuidando, mas não era Jesus. Então, irmãos, a gente muitas vezes a gente pensa: eu queria ver Jesus com os meus olhos. E Maria, naquele momento, ela estava vendo Jesus estava ali, só que ela não o reconheceu. Isso acontece um pouquinho mais para frente, lá em Lucas, acontece novamente, no caminho de Emaús. Quando aqueles homens estavam caminhando, os dois conversando, os dois tristes também, diz que eles estavam indo conversando e Jesus chega. Jesus é maravilhoso, né? Ele chega no caminho, ele já chega ali e pergunta: o que vocês estão conversando? O que vocês estão debatendo? Aí os homens, até estranho, perguntam: você é peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que têm acontecido aqui em Jerusalém? Não sabe sobre Jesus, o Nazareno, o grande profeta, que operava grandes milagres? E aí Jesus fala assim, naquele momento fala: Jesus era o próprio Jesus, né? Ele fala para aqueles homens, mas que era necessário o que aconteceu, que havia de acontecer aquilo, que Cristo devia padecer, porque Ele veio para isso. Ele veio para padecer por mim, Ele veio para padecer por você, porque se Ele não tivesse padecido, o título desse congresso não teria acontecido, a gente não seria capaz de ser achado nele. Eu não seria capaz de ser achado nele, você não seria capaz de ser achado nele. É porque Ele veio e cumpriu aquilo que estava na lei, aquilo que estava nos profetas e aquilo que estava nos salmos. Ele disse que Ele veio para cumprir aquilo que estava na lei, nos profetas e o que dizia nos salmos. E Ele cumpriu. Ele cumpriu a risca. Ele não deixou nada. Ele não deixou sequer uma faísca para ninguém falar nada, para que não haja desculpa diante dele. A gente é indesculpável diante de Deus, porque Ele cumpriu tudo. Então não há desculpa a gente chegar diante de Deus e falar: Senhor, mas e isso, e aquilo? Não, eu cumpri tudo. Se eu cumpri tudo, a única forma da gente cumprir tudo é o que diz: ser achado nele. E como eu disse, não basta a gente querer ver não dizia nada, porque Tomé falou também. Teve um momento de Tomé que ele foi incrédulo, que ele: não, eu só vou crer se eu ver, se eu colocar o meu dedo assim onde os cravos atravessaram, se eu colocar o meu dedo lá na mão de Jesus. Aí Jesus, ele é demais, ele já chega atravessando até a parede, o homem. O homem chega atravessando a parede, porque... E um pouquinho antes a gente pensa, quando Maria Madalena chega lá diante lá do sepulcro onde Jesus estava, a pedra já estava removida, mas a pedra não foi removida para Jesus sair, foi para ela poder ver. Porque o homem chegou atravessando a parede para mostrar para Tomé. Ele chega atravessando e fala para Tomé: põe a mão aqui, Tomé, você não duvidou? Põe a mão aqui, atravessa. E mesmo eles vendo, eles ainda estavam espantados, ainda não acreditavam e falam: põe a sua mão do lado da minha aqui, Tomé, para você ver que sou eu mesmo. Aí Tomé fala assim: Senhor, meu Deus. Aí ele fala para Tomé: não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Então, irmãos,
a gente fica pedindo, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Às vezes, Deus, irmãos, está no nosso amigo do lado e a gente não está olhando para Ele. Deus está usando o nosso amigo do lado para falar com a gente e a gente não está prestando atenção. A gente quer que Deus rasgue o céu e nos mostre, esse é Jesus. Esse aqui que morreu por você na cruz. Não, porque Paulo nunca falou. Se a gente prestar atenção em Romanos, quando Paulo está falando bastante sobre a fé, ele nunca disse que vocês veriam. Não, porque ele fala que a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus, em Romanos 10, 17, ele diz isso. Só que tem uma fala de Paulo, que eu até anotei aqui, em Romanos 10, irmãos, que ele diz, eu coloquei assim, o apóstolo Paulo em Romanos 10, diz que com o coração se crê, não é com os olhos, não basta você ver que você não vai crer, Maria Madalena estava vendo, os homens no caminho de Emaús estavam caminhando do lado dele, e não perceberam que era Jesus, não perceberam. Só que no caminho de Emaús, quando eles entram na casa, porque eles estavam constrangidos, porque Jesus foi pregando para ele desde Moisés, e aquilo ali foi, porque quando Jesus vai pregando, o coração vai incomodando, vai confrontando, por quê? Porque ele é aquele que vive, ele é aquele que nos conhece, e ele sabe o que ele devia ter falado para aqueles homens de Emaús. Ele sabe, e ele foi falando. Aí Jesus, na infinita sabedoria dele, ele fez como se ele fosse embora, né? Aí aqueles homens constrangidos falam, não, Senhor, fica conosco, já é tarde, fica conosco, como o cântico que a gente canta, né? Do Divino Companheiro. Fica, Senhor, já se faz tarde. Do caminho de Emaús, é daqueles homens que tiraram esse cântico. Então esse cântico é bíblico. E eles dizem, não, fica, Senhor, já se faz tarde. E aí eles estavam sentados, irmãos, na mesa com Jesus, e não estavam reconhecendo. Os olhos não quer dizer você ver, não quer dizer nada, porque o que estava constrangindo ele era a palavra que eles estavam ouvindo. E quando eles se assentam na mesa, e aí Jesus pega o pão e parte. E naquele momento, a Bíblia diz que o entendimento deles foi aberto. Aleluia. Ali eles passaram a entender, é o Senhor, é aquele que vive. É aquele que vive. Aí eles pararam para pensar, é aquele que vive. E a gente para para pensar, é aquele que vive. Só que eu volto de novo lá em Maria Madalena. Quando ela chega diante do anjo, o anjo fala, ele não está mais aqui. Ele vive, você está procurando no lugar errado. E muita gente está procurando Jesus no lugar errado. Muita gente procura Jesus no lugar errado. Jesus não está entre os mortos, irmão. Eu estava entre os mortos, você estava entre os mortos. Ele veio entre os mortos porque nós estávamos mortos, mas ele nunca esteve morto. Ele nunca esteve morto porque ele vive. O pecado nunca teve nele nada. Se o pecado nunca teve nele nada, então as ânsias da morte que Deus diz, as ânsias da morte soltem. Por quê? Porque não havia pecado nele. Então não tem o que o prenda. Não havia o que me prendia. Se eu morrer, o pecado me prende. O pecado prendia você, só que através de Jesus não me prende mais. Quando a gente se esconde, quando a gente é achado nele, quando a gente está escondidinho em Jesus, o pecado não tem poder sobre a nossa vida. E o nosso sepulcro, como dele, fica vazio também. Nós vivemos nele. Não é porque eu sou digno de vida, não sou digno de nada. Ele é, e eu me escondo nele, eu corro para ele. Eu corro nele, porque eu sei que se eu estiver nele, não há morte para mim. E mesmo que eu morra, eu sei que eu vou viver, eu sei que eu vou estar com ele. Não há medo, porque ele tira o medo da morte, ele tira o domínio do pecado sobre as nossas vidas, e nós somos livres. E a gente está aprendendo no curso que ser livre não é para fazer o que você quiser, é ser livre para amar o seu irmão, é ser livre para servir o seu irmão. Isso é ser livre. Ser livre é você saber que, o pecado está aqui, eu posso, mas eu não quero. Porque eu não sou escravo, eu sou livre. Eu sou livre. O pecado não tem domínio. Só que uma coisa interessante, que quando Maria Madalena ela ouve o anjo falar para ela que ele diz para ela assim, não, ele não está morto, ele vive. E o que ela pode fazer? Quando a gente ouve que ele está vivo e a gente crê no nosso coração que ele está vivo, o que a gente vai fazer? Corre contar para os outros.
O Jesus vive. A gente já quer sair pregando para os outros. O Jesus vive. Jesus vive, Jesus vive. E todas as vezes, irmão, que eles foram lá, havia ali um mensageiro para dizer para ela: ele não está mais aqui. A primeira vez foi o anjo, a segunda vez foi o jovem, a terceira vez foi os 2 varões, e a quarta vez foi os 2 anjos com roupas resplandecentes. E eles diziam a mesma coisa: ele vive. Ele não está mais morto, ele vive. Ele não está mais morto, ele vive. Aqui não é o lugar dele, e aqui também não é o seu lugar. Vai atrás dele, ele vive. E ela, recebendo aquela mensagem, às vezes até ela podia ter um pouquinho de dúvida. Ela olhou e falou assim: mas ele não está aqui. Aí diz que quando ela afastou, ela viu ele, mas ela ainda não tinha reconhecido. Aí quando ele fala assim, para você ver que a fé vem pelo ouvir, ele fala assim: Maria. Aí ela fala assim: Rabboni, que é meu mestre. Meu mestre, ali ela conhece, porque ela estava diante dele, olhando com os olhos dela, vendo ele ali, mas ela não reconhecia. Mas quando ele chamou, e ele chama pelo nosso nome, pelo nosso nome que ele chama, porque ele disse Maria, e ali, na hora ela reconheceu. Porque a ovelha conhece o seu pastor. Ela conhece, ela não se engana, não há outra voz. As outras vozes pode chamar, você sabe que é a voz do seu pastor, você conhece. E a voz do nosso pastor supremo, ela não tem como, você não se engana, porque Deus não deixa ninguém em dúvida. Ele não gera dúvida no seu coração, Ele te dá certeza. Ele te dá certeza, porque quando ela chega ali, os anjos disseram para ela o quê? Ele vive. Foi uma certeza, não foi uma pergunta, não foi uma... talvez ele viva, Maria, procura aí. Veja aí, sai procurando aí em Jerusalém, talvez você ache ele, ou talvez não. Não, ele vive. Ele vive. Ele vive. E, irmãos, por causa que ele vive, eu acho lindo, a gente pode ser achado nele. E quando fala ser achado, para mim, eu estava até comentando com a minha esposa que ser achado é o nível mais profundo de intimidade. Porque você está sendo achado dentro dele. Dentro dele. Ser achado dentro dele. Isso é muito, mas é muito, é extremamente profundo. Porque você só é achado nele quando você pratica isso aqui que Paulo diz. Que tudo que para ele era ganho, ele considerou como perca. Porque ele encontrou algo muito maior. Muito maior. E o desespero dele, a luta dele, a corrida dele era para quê? Não, eu quero ser achado nele, nada vale eu ser o hebreu de hebreus, de nada vale isso, de nada vale eu ser circuncidado no 8º dia, o que vale? Não vale de nada, porque chegou alguém que é maior do que tudo isso, alguém que é maior do que tudo isso, porque Paulo entendeu que ele estava no alto e sublime trono, ele se esvaziou, ele desceu aqui nessa terra, ele viveu 33 anos, irmãos, viveu 33 anos na terra, um homem perfeito. A gente acha que a gente sofre. Imagine você ser um homem perfeito, você ser Deus, e viver no meio de um monte de homem pecador. Ele disse: até quando? Jesus dizia: até quando? Eu ficarei no meio de vós, e vós sofrereis. A presença dele fazia com que os pecadores sofressem, porque ele é perfeito. É a mesma coisa da lei. A lei veio de Deus e ela é perfeita, e ela fazia o que? O homem sofrer. Porque o homem é imperfeito. O problema não está na lei. O problema não está em Jesus, o problema está em mim, está em você. E aí, se a gente não correr desesperadamente para Ele, se a gente não considerar tudo como perca, tudo aquilo que a gente tem como estima, como alta, e continuar guardando isso para nós, sinto muito, você não vai ser achado nele, você vai ser achado na morte. Porque se ser achado em Jesus é ser achado na vida, o contrário disso é ser achado na morte. É estar na condenação. Se você valoriza tudo deste mundo e quer tudo deste mundo, quer ganhar o mundo, você nunca vai encontrar Cristo. Nunca encontrará Cristo. Porque Cristo não está no meio destas coisas. Porque o mundo jaz no maligno e Jesus, ele não compactua com o que é maligno. Ele não anda com aquilo que é maligno. Porque quando ele estava com seus discípulos, assentado lá, ele disse: levanta, vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo se aproxima, e ele nada tem em mim. Irmãos, se ele nada tem em Jesus,
e você diz ser achado nele, o diabo também não tem que ter nada na sua vida. Nada, ele não tem que ter nada na sua vida. Porque se ele tiver 1% da sua vida, para ele já basta. Se ele tiver 0,5% da sua vida, para o diabo já basta. Já basta. Ele não precisa de 50% para ele, não. Ele só precisa de 0,5%. Porque esse 0,5% é o que vai minando um pouquinho. Ele tem 0,5%, daqui a pouco ele tem 1%, daqui a pouco ele tem 2%, daqui a pouco ele tem 3%, porque um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. E quando você vê, é 100% dele, você está entregue ao mundo. Só que para Jesus também é assim. Irmãos, a gente não é, eu me converti, eu aceitei Jesus, agora estralou o dedo, amanhã eu vou acordar com a mente de Cristo, tudo vai mudar. Não, é uma caminhada. É uma caminhada. Não adianta você falar, chega aqui, aceitou Jesus, mas amanhã você não lê aqui, essa palavra. Amanhã você não dobrar o seu joelho e orar. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Você só chegou aqui e confessou com a sua boca. Apenas. Porque se arrepender é deixar de praticar o que você fazia. Porque aceitar Jesus é entender, como Paulo, é reputar tudo como perca. Porque enquanto a gente não reputar tudo como perca, de nada adianta. De nada adianta a gente ter uma família, de nada adianta a gente ter um bom trabalho, de nada adianta a gente ter uma igreja cheia de pessoas. Do que adianta? Do que adianta ver se todos os seus irmãos reputando tudo como perca e você achando que está ganhando o mundo? O que vai adiantar? Quando soar a trombeta, ele sobe, você fica. E aí? Aí você vai querer reputar tudo como perca? E aí? E aí você vai ser encontrado aonde? Na morte. Na morte. E escrevendo a pregação, quando eu estava escrevendo, teve 2 palavras que ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça e eu fui até pesquisar a diferença de uma para a outra. É o Espírito Santo trabalhando. É a diferença da palavra onde e aonde. Eu escrevi, aonde indica qualquer lugar. Aonde a gente vai para qualquer lugar. E onde indica um lugar fixo. E para a alma do homem, existem 2 onde. 2 para a alma. Não existe o aonde. A alma do homem não vai para qualquer lugar. Ela vai para esses 2 lugares. Ou vai estar na vida, que é Jesus, ou vai estar na morte, que é a condenação, que é viver com o pecado. Não tem escapatória. E aí? Você está achando que aonde a minha alma vai? Está perdida? Ela vai para qualquer lugar? Não vai. Só há 2 lugares. Céu e inferno. Jesus ou a morte. Ou a condenação eterna. E essas palavras me incomodavam. E é até interessante a gente falar, mas eu nunca reparei na diferença de aonde e onde. E comecei a procurar. Aí comecei, não, realmente, onde é um lugar fixo. E eu te pergunto, para onde? Para onde a sua alma vai? Não para onde, a sua alma não está perdida. Porque se sua alma tivesse perdida, você não estaria aqui. Eu te pergunto, para onde? Você sabe que há 2 caminhos, mas um só é verdadeiro. Um só é verdadeiro. Um só te permite ser achado nele. Um só te permite dizer que ele vive. Que ele vive. Ele vive. Porque ele é a verdade, o caminho e a vida, não é? Ele é a verdade, o caminho e a vida. E tudo contrário disso não é para você. Não é para você tudo contrário disso. Porque se você está aqui, não é para você. Não é. E como aquele anjo, ou aquele jovem, ou aqueles 2 varões, ou aqueles 2 anjos estavam lá, Deus pode usar você, Deus pode usar qualquer um, para fazer a mesma coisa que fez com aquele anjo. Para dizer para Maria, não Maria, você está procurando no lugar errado. Hoje, sexta, ele usou a vida do Gabriel. Ontem ele usou a vida do Luiz e do Lucas. Hoje ele está usando a minha vida. Terça-feira tem culto de oração.
Você pode chegar aqui, dobrar o seu joelho e pedir também: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida para fazer, para levar as tuas boas novas, para chegar e falar para a pessoa que está procurando na morte, no lugar errado, a dizer: não, Jesus não está aqui, vem comigo. Dá a mão aqui para mim, Jesus está aqui, ó, Ele vive. Aí é lugar de morto, aí é lugar para quem não quer nada, aí é lugar para quem quer condenação. Não, dá a mão aqui para mim que eu vou te levar para Jesus. Mas se permita, irmãos, abra o seu coração, não fique pedindo: eu quero ver, Senhor. Não, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a tua palavra. Senhor, eu quero deixá-la penetrar no meu coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tudo penetra. Ele penetra a mente de Deus. Deixa ele penetrar a sua também. Ele conhece a mente de Deus. Deixa ele, abre o teu coração. Que no partir do pão, os teus olhos, que a tua mente se abra e você entenda quem é aquele que está ali. Não precisa, não vá o caminho inteiro. Eles diziam: porventura o nosso coração não ardia quando ele falava. Isso não é maravilhoso? Quando você está ouvindo a palavra e aquilo está ardendo no seu coração. Isso é maravilhoso, porque você sabe quem está falando. Você pode até se enganar. Você pode até dizer, como o Lucas disse ontem, que começou a escutar o Fernandinho: não quero escutar isso não. Eu não quero escutar isso não. Não, uma nova história, não quero isso não. Não, agora não. Muitas vezes a gente vai dizer isso, é normal, nós somos humanos. A gente vai dizer: não quero escutar isso. Não quero, não há momento. Mas essa aqui é a questão: não há momento. Não há momento. Não fique esperando momentos para Jesus falar a qualquer momento. Esteja disposto para qualquer momento. Aleluia. Esteja você disposto a qualquer momento. Aleluia. Não haverá momento certo. Não haverá momento certo, irmãos. Eu fico muito, muito triste que tem um rapaz no meu serviço que todas as vezes eu convidei para vir no culto. Eu falo: vamos lá no culto. Vai ser bênção, não, leva a sua família. Vamos lá. Todas as vezes eu convido ele. Aí ele olha para mim e fala assim: não, vai ter um momento certo. Vai ter um momento certo. E todas as vezes ele falava isso para mim. Não, vai ter um momento certo. Aí um dia ele falou: não, um dia vai chegar, vai ter um momento certo e eu vou ir. Eu falei assim: não, vai ter um momento certo, você vai para o inferno. Falei para ele. É triste, mas é a verdade. Eu não estou aqui para apoiar o seu pecado. Porque aquele que apoia o seu pecado não te ama. Não te ama. Jesus não apoiou o meu pecado. Ele morrer na cruz não é ele apoiando o meu pecado. Ele morrer na cruz é ele tomando o meu pecado para ele, para que um dia eu pudesse ter vida. Porque se ele não fizesse isso, irmãos, eu estaria em trevas até hoje. E eu estive, irmãos, do outro lado. Eu posso dizer que eu estive do outro lado, que é na morte. Eu já estive procurando Jesus onde ele não estava. E eu posso dizer, para todos os jovens, para todos os adultos, para todos os mais velhos, eu posso dizer: não tem nada de bom lá. Não tem nada. É tudo passageiro. É tudo passageiro. Tudo passageiro. É tudo momentâneo. É tudo euforia. Não há nada de bom lá. Numa hora você está... No outro dia você está triste. Porque o vazio, como diz, o vazio que havia em mim, é só Jesus que completa. Você pode tentar preencher com qualquer coisa. Com livros de coach, com a sabedoria humana. O problema da sabedoria humana é que ela nasce no homem, vive no homem, vai morrer no homem. O homem não é eterno, mas a sabedoria de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Ela nasce em Deus, vem para o homem, faz o que apraz a Deus e volta para ele. E ela permanece eterna. Agora a minha, eu posso chegar aqui e falar uma coisa e falar: nossa, que sabedoria. Mas pode ser a sabedoria humana e ela vai morrer comigo. Mas o que Deus ensina nessa palavra aqui, ela tem atravessado 2000 anos. Aleluia. Até mais.
E ela vai continuar eternamente. Ela vai continuar eternamente, porque aquele anjo lá, quando Maria foi até ele, ele disse o quê? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele vive. Ele morreu uma só vez, para nunca mais. Ele cumpriu o que Deus quis que ele cumprisse. E ele disse: está consumado. Está consumado. Naquele momento, ele rasgou o véu de cima a baixo. Você não podia entrar, eu não podia entrar, mas ele pôde, ele rasgou aquele véu. Ele rasgou aquele véu como se ele tivesse pegado com a mão dele, assim, lá de cima, e rasgasse. E te falar assim: vem beber da água que eu tenho, vem experimentar da vida que eu dou, vem andar no caminho que eu tenho, que eu sou o caminho. Ele fala: eu rasguei o véu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É só Ele, irmãos, é só Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas voltando em Romanos 10, não esqueci não, tá? Romanos 10 diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não fala dos olhos, não fala sobre ver. Com o coração se crê. E se você crê no coração, a sua boca vai confessar. Porque a boca sempre vai dizer o que o seu coração estiver cheio. Mas um pouquinho antes no 8 e no 9 fala: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo. Fala dos olhos em algum momento? A palavra está junto de você. A palavra está junto de você. E ele pegou esse texto emprestado de Deuteronômio. Ele pegou lá esse texto, para você ver que a palavra é harmônica. Os homens de hoje, do tempo de Paulo, usavam o que os homens do Antigo Testamento escreviam, porque é Deus mostrando: a minha palavra não há brechas. Na minha palavra não há brechas. E Jesus fechou a brecha. Ele fechou quando ele disse que ele cumpriu tudo. Tudo que estava na lei, não é? Tudo que foi falado pelos profetas e tudo que estava escrito nos Salmos, não foi ele que o cumpriu? Não há brecha. Em Jesus não há brecha. Não adianta você procurar brecha em Jesus. Não use o texto para encobrir o seu pecado, porque quando ele vier, ele é a luz, ele vai revelar. Ele vai revelar que não tem para onde se fugir. Não tem. Ele é a luz. Ele é a luz que resplandece. Não haverá para onde você fugir. Então, irmãos, novamente eu volto. Para onde a sua alma vai? Onde o seu coração está? Onde você tem gastado a sua vida? Por Ele? Por Ele você tem gastado a sua vida? É nele que você quer ser achado? Eu quero ser achado nele. Eu quero. Porque Ele tem tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Tudo está nele. Eu preciso de tudo que vem dele. Tudo. E Ele é digno, irmãos, de toda a honra e de toda a glória. Eu não vim aqui, irmãos, pregar outro a não ser esse: Cristo e aquele crucificado. Porque é aquele crucificado que permitiu que eu estivesse de pé, que permitiu que eu abrisse os meus olhos.
que permitiu que essa igreja estivesse cheia, que permitiu tudo, que eu tivesse vida, que eu não fosse enganado e que eu tivesse um caminho para seguir, porque Ele é tudo isso, é tudo que eu preciso. E onde a sua alma está? Amém? Essa é a porção que o Espírito Santo derrama no coração dos irmãos hoje. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor.